Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, na próxima quinta-feira, dia 24, o CODEFAT, Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, vai aí decidir se vota pela ampliação em 2 parcelas do benefício do seguro-desemprego, referente aos trabalhadores demitidos durante o estado de calamidade pública provocado pela pandemia do coronavírus. Essa proposta de prolongamento foi feita pela bancada dos trabalhadores no CODEFAT, composta pelos representantes das centrais sindicais, CSB, CTB, CUT, Força Sindical Nova Central e UGT. Estava até lembrando, Fausto, da sua análise ontem referente ao índice de desemprego, né, que segundo a pesquisa PNAD-Covid chegou a 14,3%, atingindo 13,7 milhões de trabalhadores no Brasil. Essa medida do prolongamento do seguro-desemprego seria importante dentro desse cenário aí de alta do desemprego? Sem dúvida, Glauco. Agora, é importante lembrar que essa é uma discussão fundamental que acontece dentro dos espaços tripartites que o Brasil tem, né? Em especial na relação às políticas de emprego e renda. O Conselho do FAT é aquele que delibera, de alguma forma, sobre esse conjunto de políticas que diz respeito a seguro-desemprego, intermediação de mão de obra, qualificação profissional, que forma ali o nosso sistema de proteção ao emprego. A questão da prorrogação, né, de 2 parcelas do seguro-desemprego é bastante importante, não só porque a taxa de desemprego está alta, mas principalmente porque no momento de pandemia, o que acabou acontecendo foi que um conjunto de trabalhadores perdeu seu emprego no meio da pandemia, acessou uma parte do seguro-desemprego, né, acessou ali em média 4 parcelas, mas agora essas parcelas já acabaram, e ele foi impedido, por exemplo, de acessar outros benefícios, né, outras medidas relacionadas à pandemia, como o abono emergencial. Como a média de procura de emprego no Brasil vem crescendo, ou seja, ela está passando de 2 anos, em média, uma pessoa fica procurando emprego, em meio à pandemia está muito mais difícil encontrar esse emprego, é fundamental que, de alguma forma, esse trabalhador desempregado possa minimamente ter acesso a pelo menos mais 2 parcelas do seguro-desemprego. A gente também vai entrar num outro processo agora que tem a ver com o fim das medidas de ajuda em relação à pandemia, em especial as medidas relacionadas à redução da jornada e a redução de salário com garantia de emprego. É bem provável que a gente assista a um aumento da taxa de desemprego e um aumento da demissão, e que, de certo modo, coloca aí a necessidade de que o seguro-desemprego, que é a base, né, ele está dentro do nosso sistema de proteção, minimamente possa manter o trabalhador por um período maior. Esse não é um debate tranquilo, a gente sabe que a posição do governo não é favorável, ela significa que tem um voto da bancada dos trabalhadores, que as centrais estão unificadas com relação a essa posição, tem um voto dos empregadores, se nós não sabemos de fato como é que vai ser, e tem o voto do Estado, tem um voto do governo federal. Este embate vai se dar na quinta-feira, e é importante, então, que trabalhadores, que entidades sindicais em geral, pressionem a própria sociedade civil, pressionem o CONDEFAT para que essa medida seja aprovada. Há uma longa discussão que vem sendo feita, esta não é a primeira vez que vai se discutir de fato a questão do seguro-desemprego, mas é importante que o CONDEFAT aí dê o seu aval para estender pelo menos para 2 parcelas a mais, para que a gente possa aí minimamente enfrentar com um pouco mais de tranquilidade para um conjunto bastante importante de trabalhadores que vem perdendo seu emprego ao longo da pandemia. É bom lembrar, Glauco, que nesse período ali nós perdemos quase 1,5 milhão de empregos formais que deixaram de serem criados, mas mais até do que isso, a quantidade de pessoas que foi demitida é bem superior a isso. Nós estamos aí num conjunto da economia com mais de 14 milhões de desemprego aberto e muito provavelmente perto de 18 a 20 milhões de pessoas que não encontram emprego no mercado de trabalho. É o momento agora de saída, né, da pandemia, apesar da pandemia não ter passado, a economia começa a reabrir
e o seguro-desemprego, de certo modo, é mais uma dessas medidas que vai ajudar não só os trabalhadores, mas também o comércio local, também a própria economia a girar, no momento em que a economia está bem fria ainda e carece de incentivos dos mais diversos. E antes mesmo da pandemia, Fausto, a gente já tinha índices de desemprego bastante elevados e dentro desse cenário, onde você destaca, inclusive, que muitos trabalhadores vão ficar simplesmente desamparados, né, porque não terão acesso a qualquer tipo de ferramenta, de mecanismo de proteção social, esse prolongamento do seguro-desemprego é importante, mas também seriam necessárias outras iniciativas aí, em especial em relação aos trabalhadores informais. Muitos deles também acabaram ficando sem ocupação durante a pandemia e muitas vezes também não são alcançados por qualquer tipo de programa social. É preciso também pensar nesse contingente da população, Fausto? Bem, eu acho, Glauco, que neste momento, com a pandemia, ficou muito claro que a questão da informalidade é uma mazela no Brasil, né? É um problema estrutural do nosso mercado de trabalho, e a informalidade, da forma como ela está pensada, né, e da forma como o sistema de proteção social foi construído, deixa para fora das medidas um conjunto bastante grande de trabalhadores. Na verdade, quase a metade, em alguns momentos mais do que a metade dos trabalhadores brasileiros. Essa questão do seguro-desemprego é uma delas. A Constituição Federal garante o trabalho e a proteção contra o desemprego como um direito social. E a sociedade deveria se organizar para que isso pudesse acontecer. A gente deveria ter mecanismos da qual o conjunto dos trabalhadores, independente dele ser formal ou informal, tivesse acesso a algum tipo de proteção quando ele não encontra trabalho, ou seja, quando ele não tem nenhuma renda. Isso ficou muito claro com relação ao abono emergencial, e o seguro-desemprego é uma ferramenta importante, mas ela é uma ferramenta para o mercado formal. Seria importante a gente abrir o debate na sociedade para que, de alguma forma, a gente construísse um sistema de proteção social que incluísse esse trabalhador informal. Nós estamos vendo a importância do abono emergencial. O governo reduziu esse abono emergencial à metade, as centrais sindicais e os movimentos sociais continuam aí em campanha para que o Congresso Nacional vote a medida provisória e amplie novamente o abono emergencial para os R$600, mas essa é uma discussão que valia a pena trazer. É importante que a gente comece minimamente uma discussão, e direito social não é só para um conjunto de trabalhadores, direito social é para o conjunto de cidadãos, para o conjunto da sociedade. O seguro de desemprego, a licença maternidade, são alguns dos direitos que deveriam ser estendidos à totalidade da sociedade. Esse é um debate, se fala-se muito em reformas, né? Diz que o tempo todo tem que reformar a Constituição, que tem que reformar a nossa visão de Estado. Daí uma boa discussão. A gente podia fazer uma boa discussão sobre até que ponto alguns direitos colocados na Constituição que não chegam à metade da população brasileira deveriam chegar, e esse, sem dúvida, é uma questão colocada em relação ao seguro-desemprego. E é curioso quando você fala de reformas, Fausto, porque a gente lembra aqui que uma das promessas, inclusive, da reforma trabalhista, além da criação de mais empregos, seria justamente a formalização. Ficaria mais fácil para o empregador, na verdade, formalizar ali o vínculo com o trabalhador, e nem uma coisa nem outra aconteceu, né? Então, quer dizer, era importante também que, de repente, o Congresso Nacional aproveitasse esse momento para revisar algumas iniciativas, ali, algumas ações que foram feitas dentro do âmbito dessa reforma trabalhista. A reforma, na verdade, não é uma reforma, né? O que a reforma fez, na verdade, foi retirar direitos, enfraquecer sindicatos e minimamente deixar o trabalhador aí mais à disposição do interesse das empresas. Eu acho que é um momento da gente fazer um debate sério nesse país com relação à metade da população que está informal e que precisa acessar um conjunto de direitos. A gente viu durante a pandemia a importância que significa a universalização do SUS, um direito que até a Constituição de 88 era limitado só aos trabalhadores formais, e que se não fosse a universalização do Sistema Único de Saúde, ou seja, do acesso à saúde, a gente certamente teria sofrido ainda mais com relação à pandemia. A gente está vendo isso com relação ao seguro-desemprego. Seria fundamental que neste momento você tivesse mecanismos minimamente já construídos para que a gente pudesse enfrentar processos equivalentes a esse, e mesmo processos individuais e de famílias que por vários motivos deixam de obter renda no mercado informal, como é o caso da pessoa que adoece, como é o caso minimamente aí de algumas catástrofes que a gente vê acontecendo no Brasil do ponto de vista regional, né, como enchentes, etc. Poderia e deveria se acessar algum tipo de seguro.
Essa discussão da renda básica de cidadania está colocada, eu acho que ela é um caminho para a gente avançar sobre isso, mas é fundamental, então, que o Congresso Nacional se debruce, faça uma discussão muito séria sobre o que são direitos sociais e como garantir esses direitos sociais, e compreenda que reforma é para melhorar a vida das pessoas, né? Para melhorar a vida das famílias, para minimamente garantir um conjunto de direitos que já está lá consignado na Carta, mas que, de fato, uma parte significativa da população não tem acesso a esses direitos. Acho que é uma discussão interessante, importante e que começa agora, de certo modo, na quinta-feira, porque o Conselho do FAT tem que se posicionar para ampliação mínima de 2 parcelas de desemprego. É muito pouco perto do que se tem, perto da necessidade que se coloca, mas pelo menos é uma coisa que está ali já podendo ser feito por dentro de um espaço tripartite, um espaço que foi consolidado dentro de uma visão da democracia brasileira e que a gente espera minimamente que a gente consiga avançar. Agora, a gente sabe, né, Glauco? É só com pressão aí da sociedade civil, dos sindicatos, do conjunto dos trabalhadores que a gente vai ver que minimamente empresários e governo podem se mover em relação à sua posição. Sem mobilização não muda nada. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco, e bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior.